Ah, fui o cantor do grupo durante 4 anos, de 88 a 92, parti para carreira solo. Me convidaram para fazer novela na época, eu nunca gostei, nunca curti novela. E então eu parti mais pro lado de música. Tinha quantos anos na época, velho? 17 para 18. Não faz tanto tempo, né? Deve ter pegado mulher demais, velho. Pegou a mulherada do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Você não enjoou não, né? Olha... Não deu pra enjoar não, né? Não enjoei não. Porque era muito isso, né, cara? Mas era uma loucura, era muito. Era... Os paquitos bonitão, cantando, show de fama, pô, tinha de tudo, né, mas velho? não era só mulher, era droga, era prostituição, era satanismo, era tudo que você imaginasse, que de repente a gente passava uma ideia que não era. Então era uma mentira. E dentro dessa mentira, a gente até virava meio lunático. O que é o lunático? Ele crê naquele mundo que ele cria. Então, eu não gostava de criança, eu detonava, batia, espancava. Você tá brincando que você fazia o programa da Xuxa e não gostava de criança? Não gostava. E que é isso? Velho? Meu, você imagina um rapaz de 17 anos, com fama, sucesso, a mulherada, eu vou ficar olhando pra criança e falar que eu amo a criança? Meus baixinho, caramba. Isso. Não existe isso. Mas o que foi apertando assim, em fevereiro de 95, foi quando eu tive encontro com Jesus. Vão para 13 anos agora, mês que vem. Como é que você foi pra igreja? Do nada, assim, você encarou? Eu ouvi um som de uma música, brother. Eu ouvi um som de uma música e falei assim, que som horroroso, eu tenho que bater em quem tá tocando feio. E nisso eu fui seguindo, andei 1,5 quarteirão, humanamente impossível. Para Deus nada é impossível. Esse é o Deus que eu conheço, cara. Vai falando. Coisa, ó, arrepio. Isso tem a ver... Coisa tremenda. Isso tem a ver com Deus que eu conheço. E daí eu ouvi aquele som, e quando eu me deparei, igreja evangélica, o mais surpreendente, ele vinha de um antigo cinema, era uma igreja. Ou seja, uma acústica não deixa sair o som de um cinema. Então, eu estava escutando já mais de 1 quarteirão. Quando eu olhei igreja evangélica, piorou pra mim. Eu fiquei mais nervoso. Só que eu entrei, o técnico de som não tinha ido. Eu comecei a regular o som dos caras. Mas tá brincando? Não, eu comecei a regular o som, a minha mesa pros caras. E aí eles me reconheceram na época, ainda tava cabelo loiro, aquela coisa toda. Olha o Xande e tal, não sei o quê. Aí eu arrumei pra eles, fiquei e começou a falar de um Deus vivo. Eu falei, esse Deus vivo eu quero conhecer então. Mais um Deus. Eu tinha mais de 90 imagens na minha casa, de tudo quanto é coisa que você imaginar. Eu falei, esse Deus vivo eu não conheço. Deixa eu ver como é que é isso aí. Mais um. Só que não era mais um. Foi o Deus que mudou a minha história. O único Jesus que eu conhecia era Oxalá, da Umbanda, Candomblé e Quimbanda. Mais nada. E quando começou a falar então do Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor Salvador e tudo mais, aquilo impactou minha vida. Uma das primeiras coisas que Deus começou a mudar, falou, não quero você fazendo esse esquema de sucesso, assim, no esquema de gravando CD e tal. Falei, mas Senhor, é o que eu sei fazer. Falei, não quero, vai estudar a Bíblia. E depois o Senhor foi movendo, né, essa questão de África, Níger. E eu falei, então, Senhor, já que o Senhor me resgatou, começa a mudar meu coração. Eu tenho que começar a gostar de criança, primeira coisa. E nisso, o Senhor começou a colocar um desejo no meu coração por crianças de rua. E eu comecei a trazia para casa, tomava banho, dava comida, isso em São Paulo. Depois desse trabalho, já estava gostando de criança, o que aconteceu? Me manda para a África. Opa! Então, agora começou a esquentar. É para África que nós vamos. África. Pois é, rapaz. Isso lá é comum? Há bastante. Você Tá solto, né? Soltinho, né? Deus te mandou pro lugar mais carente do mundo na África. É verdade. Eu orava e pedia para Deus, olha, eu gostaria de ajudar quem realmente necessita mesmo. E o Senhor foi me direcionando a Níger. Níger. Muitos confundem, mas Níger é Nigéria? Não. Uma população de quase 3 milhões de habitantes. Fala-se o francês, a língua oficial. E mais 21 dialetos. 4 dialetos são mais falados, o Hausa, o Zerma, Fulani e Tamacheque. Então, por lá também, nós temos vários tipos de povos que habitam por lá. Então tem o povo Tuareg, que é um povo que eles são guerreiros do deserto, andam com aqueles turbantes dos camelos e tal. O Níger está localizado no oeste da África, e lá é o deserto do Saara. Temperatura no verão chega a 65 graus centígrados. Tá brincando, cara? Não, você tá louco, velho. Cara, há quanto tempo que essa história? Você foi. O seu primeiro contato com ela tem quanto tempo? Mas vou fazer 8 anos agora. Agora tá fazendo 8 anos. Quando você foi a primeira vez, o que era a África pra você? O que é a África hoje? Quando eu pisei no Níger, era tudo aquilo e pior, daquilo que a gente vê às vezes, Etiópia, aquelas crianças magrinhas, tipo criança de 1 ano com 3 quilos. Aquelas moscas, besouro, barata,
Aquela coisa que a gente vê em filmes, às vezes, você fala, não pode ser, não é real. Então eu caí de uma vez, assim, de paraquedas, lá, bum. Se pudesse trocar a palavra África por esse quase 8 anos que você já está vivendo, e esse amor que você sente pela África, tudo que você já viveu, se pudesse substituir a palavra África por uma outra palavra só, não é frase, não, uma outra palavra, África é o quê? Necessidade. Necessidade de tudo. Necessidade de amor, necessidade de um copo d'água que você não pode dar, às vezes, para uma criança. Necessidade do que você vê aqui, fartura de comida. As pessoas põem um prato na mesa. Não quero mais isso, mãe. Que droga. Não gosto de cebola. E a gente vê criança assim na tua porta, lá batendo, desde as 6 da manhã, quando começa a amanhecer o dia. Eles estão batendo porque quer um pouquinho de água. Necessidade de amor. É um país muçulmano, então a gente enfrenta muitas barreiras, tá? Mas a gente tá firme. Toma pedrada, já tomei várias. A gente apresentando o filme Jesus. Então quando fala Jesus é filho de Deus, os mais radicais já jogam pedra já nossa cara. Literalmente pedra? Pedrada. Mas a gente não desiste não, a gente vai pra cima. Cara, eu vou ser sincero, eu tenho sentido e Deus tem confirmado no meu coração, e eu preciso até de recursos para isso, de fazer um especial na África, eu tenho vontade de ir. Mas confesso, como não tenho o que eu tenho vontade de ir, eu tenho muito medo, cara, de não ter estômago para aguentar tanta tristeza. Ah, mas Deus vai prover. Como é que é isso? Mas que eu te pergunto, como é que é? Agora você tá aqui, já emociona, falou, emociona, que isso, você não pode se derreter na frente deles, que você tá dizendo para eles, ó, essa vida tem dobra mesmo. Você tem que sorrir no momento que eles estão... Como é que, de onde vem isso? Isso é só Deus. Deus, esse ano, fez coisas lindas, tipo, uma menina ressuscitou, uma menininha chegou morta lá em casa, era filha de uma muçulmana, muito assim, radical. Eles chegaram lá, meio que numas assim, tirando uma onda, com a menininha morta. Tipo, Deus é vivo e tá aí. O que você pode fazer? Eu falei, Alex, o que você pode fazer? Eu falei, olha, nós não podemos fazer nada, mas Jesus pode. E aí levamos a mulher para dentro, com a filha, começou a orar lá dentro de casa, a menina começou a mexer, ressuscitou. O nome dela é Ressurreição, é uma menininha. Normalmente na África, essa questão da bruxaria é muito forte. Nessa região sul também é forte. E daí eu já ligo esse comentário com a seguinte pergunta. Talvez seja por isso que Deus permitiu que lá atrás você tivesse tanto envolvimento para poder saber melhor como lidar. Claro que lá é uma dimensão muito maior. Como é que é isso? Eu vou te falar duas coisas nessa pergunta. Primeiro, embora eles sejam muçulmanos, quer dizer, eles creem em um só Deus, né? Eles são monoteístas, mas qualquer doença, qualquer coisa, febre, eles já correm pro feiticeiro. Então é uma loucura, é um animismo, uma mistura então de religião. Graças a Deus, no bairro que a gente está, a gente conseguiu acabar com todas as festas já de feiticeiro. Então já não tem mais. As nossas crianças, nenhuma tem que espatuar, aquelas coisas que a gente conhece, tal, de feitiço. E a liderança que estava enviando esses missionários me chamou, porque tinham muitos missionários que estavam indo, que nasceram em igrejas históricas. E não acreditavam muito no negócio de demônio, pode ficar possesso, não sei o quê. Eu quero saber o seguinte, de várias necessidades, eu sei que são muitas, o que Níger mais precisa? O que é mais duro de ver lá, velho? É a falta de missionário, a carência de pessoas para querer levar a palavra de Deus lá. Então, essa é a carência, né, que a gente tem. Eu entro como num país muçulmano? Através do esporte, através de música, aula de dança. Então, essas coisas são os atrativos para as crianças, jovens e adolescentes virem. Então, a gente depois dá uma comida, dá um lanche. E eles vêm nos cultos de sexta-feira, culto de doutrina,